Capítulo 27. Em algum momento durante a tarde, ergui a cabeça e, olhando ao redor e vendo o sol no ocidente, deslizando os sinais de seu declínio pela parede, perguntei: o que devo fazer? Mas a resposta que minha mente deu, deixar Thornefield imediatamente, foi tão imediata, tão terrível, que tapei os ouvidos. Disse que não podia suportar tais palavras agora. O fato de que não sou noiva de Edward Rochester é a parte mais insignificante da minha tristeza, aleguei. O fato de ter acordado dos sonhos mais gloriosos e descoberto que são todos ocos e vãos é um terror que eu poderia suportar e dominar, mas ter que deixá-lo decididamente, imediatamente, inteiramente é intolerável. Não posso fazer isso. Mas então uma voz dentro de mim afirmou que eu podia sim e me avisou que deveria fazê-lo. Lutei contra minha própria decisão. Eu queria ser fraca para poder evitar o terrível caminho de mais sofrimento que eu via se estender diante de mim. E a consciência, transformada em tirana, segurava a paixão pelo pescoço e lhe dizia, cheia de escárnio, que não havia apenas molhado seus delicados pezinhos no charco, e jurava que ia, com um braço de ferro, atirá-la nas profundezas inauditas da agonia. Que me arranque daqui, então, exclamei, que outra pessoa me ajude. Não, você terá que arrancar a si mesma daqui e ninguém vai ajudá-la. Você mesma terá de extrair seu olho direito, decepar a sua mão direita, o seu coração será a vítima, e você o sacerdote que vai apunhalá-lo. Levantei-me subitamente, aterrorizada com a solidão que um juiz tão impiedoso habitava, com o silêncio que uma voz tão terrível preenchia. Minha cabeça girou quando me levantei. Percebi que estava ficando enjoada de agitação e fraqueza. Nenhum alimento ou bebida havia passado pelos meus lábios naquele dia, pois eu não tomara o de jejum. Com uma estranha pontada de dor, refleti que durante todo o tempo em que eu estivera trancada ali, nenhuma mensagem fora enviada para me perguntar como eu estava, ou para me convidar a descer. Nem mesmo a pequena Adele batera à porta, nem mesmo a senhora Fairfax procurara por mim. Os amigos sempre esquecem aqueles a quem a sorte abandona, murmurei, enquanto destravava a porta e saía. Tropecei num obstáculo. Minha cabeça ainda estava tonta. Minha vista estava turva. Minhas pernas estavam fracas. Não consegui me equilibrar prontamente. Caí, mas não no chão. Um braço estendido me segurou. Ergui os olhos. O Sr. Rochester me apoiara, sentado numa cadeira diante da porta do meu quarto. Você saiu, enfim, ele disse. Bem, faz muito tempo que a estou esperando.
com os ouvidos atentos. Não ouvi um movimento ou soluço, mas 5 minutos desse silêncio de morte e eu teria arrombado a porta, feito um ladrão. Então está me evitando? Trancou-se para sofrer sozinha? Eu teria preferido que viesse me repreender com veemência. Você é passional. Eu esperava algum tipo de cena. Estava preparado para a chuva quente de lágrimas. Só queria que fossem derramadas sobre meu peito. Agora, um chão insensível as recebeu, ou o seu lenço encharcado. Mas estou enganado, você não chorou. Vejo uma face pálida e olhos baços, mas nenhum traço de lágrimas. Suponho então que o seu coração esteve chorando sangue? Ora, Jane, nenhuma palavra de censura? Nada amargo, nada pungente? Nada para cortar um sentimento ou aferrar uma paixão? Você fica sentada quieta onde a coloquei e me fita com um olhar cansado e passivo. Jane, nunca quis feri-la desse jeito. Se o homem que só tivesse uma ovelhinha querida para ele como uma filha, e que comesse de seu pão e bebesse de seu copo, e se deitasse junto ao seu peito, a tivesse matado por engano, não lamentaria mais o seu maldito erro do que agora lamento o meu. Algum dia vai me perdoar? Leitor, eu perdoei naquele momento e ali mesmo. Havia tanto remorso em seus olhos, tamanha tristeza em sua voz e uma energia tão máscula em sua conduta. Além disso, havia um amor inalterado na sua aparência e atitude. Perdoei tudo, mas não ainda em palavras externamente, somente no fundo do meu coração. Sabe que sou um patife, Jane? Ele perguntou logo em seguida, melancólico, imaginando, suponho, ver no meu prolongado silêncio e mansidão mais fraqueza do que determinação. Sim, Senhor. Então me diga isso com todas as letras. Não me poupe, não posso. Estou cansada e enjoada. Quero um pouco d'água. Ele deu uma espécie de suspiro trêmulo e, tomando-me nos braços, levou-me para baixo. A princípio, eu não sabia para que cômodo ele me levara. Tudo estava nublado para meus olhos vidrados. Logo senti o calor revigorante do fogo, pois mesmo sendo verão, eu estava gelada em meu quarto. Ele levou vinho aos meus lábios, tomei um pouco e revivi. Então comi algo que ele me oferecia e logo voltei a ser eu mesma. Estava na biblioteca, sentada em sua poltrona, e ele bem perto de mim. Se eu pudesse encerrar a minha vida agora, sem uma dor tão intensa, para mim estaria bem, pensei. Assim não teria que fazer o esforço de quase arrebentar as fibras do meu coração ao arrancá-las do coração do Sr. Rochester. Devo deixá-lo, ao que parece. Não quero deixá-lo, não posso deixá-lo. Como se sente agora, Jane? Muito melhor, Senhor.
Logo estarei bem. Tome mais um pouco de vinho, Jane. Obedeci. Ele então colocou a taça na mesa, pôs-se de pé diante de mim e me fitou com atenção. Subitamente se virou, com uma exclamação inarticulada, cheio de algum tipo de apaixonada emoção, caminhou depressa pela biblioteca e voltou. Inclinou-se na minha direção, como se fosse me beijar, mas eu me lembrei de que os carinhos estavam agora proibidos. Virei o rosto, desviando-o dele. O quê? Por que isto? Ele exclamou. Ah, já sei. Você não quer beijar o marido de Bertha Mason? Acha que meus braços já estão ocupados e que meus abraços são propriedades de outra pessoa? Seja como for, não tenho espaço entre eles, nem direito a eles, Senhor. Por que, Jane? Vou lhe poupar o trabalho de falar demais. Respondo por você. Porque eu já tenho uma esposa. Você diria, estou certo? Sim, se é isso o que você pensa, deve ter uma estranha opinião sobre mim. Deve me considerar um depravado astucioso, um vil e detestável libertino que vem simulando amor desinteressado, de modo a atraí-la para uma armadilha deliberadamente preparada, e privá-la de sua honra e lhe roubar a autoestima. O que diria quanto a isso? Vejo que não pode dizer nada. Em primeiro lugar, ainda se sente fraca, e o ar mal lhe basta para respirar. Em segundo lugar, não pode ainda se acostumar a me acusar e me ultrajar. E, além disso, a represa das lágrimas se abriu, e elas iriam jorrar se você falasse muito. Não tenho o menor desejo de protestar, de me repreender, de fazer uma cena. Está pensando em como agir. Falar, você acha que não tem utilidade alguma. Conheço-a, estou atento. Não quero agir contra o Senhor, eu disse, e minha voz instável me advertiu que devia abreviar a frase. Não no sentido que você dá a palavra, mas no sentido que eu dou. Está tramando para me destruir. Você já disse que sou um homem casado, e como um homem casado, vai me recusar, sair do meu caminho, assim como há pouco se recusou a me beijar. Pretende se transformar numa completa estranha para mim, viver sob este teto somente como educadora de Adele. Se em algum momento lhe disser uma palavra afetuosa, se em algum momento você sentir por mim outra vez qualquer sentimento afetuoso, dirá: esse homem quase fez de mim sua amante. Preciso ser gelo e pedra para ele. E em gelo e pedra você vai se transformar. Pigarreei e controlei minha voz para responder. Tudo mudou ao meu redor, Senhor. Eu também devo mudar, disso não há dúvida. E para evitar flutuações de sentimento e combates contínuos, com lembranças e associações, só há um caminho. Adele precisa ter uma nova educadora, Senhor. Adele irá para a escola. Já arranjei isso. Tampouco pretendo atormentar você
com as terríveis associações e lembranças de Thornefield Hall, este lugar maldito, esta tenda de Assam, este jazigo insolente que oferece o terror da morte viva à luz do dia, este pequeno inferno de pedra com o seu único verdadeiro demônio, pior do que a legião que podemos imaginar. Jane, você não vai ficar aqui, nem eu. Foi errado tê-la um dia trazido a Thornefield Hall, sabendo como eu sabia que era uma casa mal assombrada. Mandei que ocultassem de você, antes mesmo de vê-la, qualquer informação sobre a maldição deste lugar, simplesmente porque temia que Adele jamais viesse a ter uma educadora se esta soubesse com quem compartilhava a casa, e meus planos não me permitiam levar a louca para outro lugar. Embora eu possua uma velha casa, Fardien Manor, ainda mais afastada e escondida do que esta, onde poderia tê-la alojado com bastante segurança, se um escrúpulo com relação à insalubridade do local no meio da floresta não fizesse minha consciência recuar diante dessa possibilidade. Provavelmente, aquelas paredes úmidas logo teriam me libertado do meu fardo, mas cada vilão tem o seu próprio vício, e o meu não é uma tendência ao assassinato indireto, mesmo daqueles que mais odeio. Esconder de você a proximidade da louca, contudo, foi como cobrir uma criança com uma capa e colocá-la ao lado da árvore da morte. A vizinhança daquele demônio é envenenada, sempre foi. Mas vou fechar Thornefield Hall, bater pregos na porta da frente e cobrir com tábuas as janelas inferiores. Vou pagar a senhora Poole 200 libras por ano para viver aqui com minha esposa, como chama aquela bruxa odiosa. Grace é capaz de muita coisa por dinheiro e seu filho vigia em Grimsby Retreat, pode fazer companhia e ajudá-la nos paroxismos, quando minha esposa é incitada pelo diabo a queimar pessoas em suas camas à noite, ou apunhalá-las, ou mordê-las até arrancar a carne de seus ossos, e assim por diante. Senhor, eu o interrompi. O Senhor é implacável com relação àquela senhora desafortunada. Fala dela com ódio, com vingativa antipatia. É cruel, ela não pode evitar ser louca. Jane, minha querida, vou chamá-la assim, pois é o que você é. Não sabe do que está falando. Está equivocada mais uma vez no julgamento que faz de mim. Não é porque ela é louca que eu a odeio. Se você fosse louca, acha que eu iria odiá-la? Acho sim, Senhor. Então você se engana e não me conhece e não sabe nada do tipo de amor que sou capaz. Cada átomo de sua pele me é caro, como se fosse a minha própria. Na dor e na doença ainda seria caro. Sua mente é o meu tesouro, e se ela fosse defeituosa, continuaria sendo meu tesouro.
Se você tivesse ataques, meus braços haveriam de contê-la, e não uma camisa de força. Se tentasse me agarrar, mesmo em momentos de fúria, isso teria um encanto para mim. Se saltasse sobre mim com a mesma selvageria daquela mulher hoje de manhã, eu haveria de recebê-la num abraço, tão carinhoso quanto restritivo. Não haveria de me encolher de desgosto diante de você, como fiz diante dela. Em seus momentos de calma, você não teria vigia ou enfermeira além de mim, e eu cuidaria de você com incansável ternura, ainda que não me desse um único sorriso em retribuição. Eu nunca haveria de me cansar de fitá-la nos olhos, ainda que eles não tivessem um lampejo de reconhecimento para mim. Mas por que estou me deixando levar por esses pensamentos? Falava em levá-la embora de Thornfield Hall. Tudo está, como sabe, preparado para a partida imediata. Você deverá ir amanhã. Só lhe peço que tolere mais uma noite sob este teto, Jane, e então adeus aos seus sofrimentos e terrores para sempre. Tenho um lugar onde posso ir, um lugar que será meu refúgio seguro de reminiscências odiosas, de intrusões indesejáveis, até mesmo da falsidade e da difamação. Leve Adele com o Senhor, interrompi. Ela vai lhe fazer companhia. O que você quer dizer com isso, Jane? Eu lhe disse que vou mandar Adele para a escola. E por que eu haveria de querer a companhia de uma criança que nem minha filha é, a bastarda de uma dançarina francesa? Por que você me aborrece tanto falando dela? Diga-me, por que está designando Adele como minha companheira? O Senhor falou de refúgio, e o refúgio e a solidão são tediosos, tediosos demais para o Senhor. Solidão, solidão, ele repetiu irritado. Vejo que vou ter de explicar. Não sei que expressão esfíngica é essa que está se formando em seu rosto. Você deve compartilhar minha solidão. Compreende? Fiz que não com a cabeça. Era necessário um grau considerável de coragem para arriscar esse sinal mudo e dissenso, exacerbado como ele estava ficando. Caminhava depressa pela biblioteca e parou, como se subitamente mobilizado num ponto. Olhou para mim de maneira demorada e firme, afastei os olhos dele, fixei-os no fogo e tentei assumir e manter um aspecto quieto e contido. Encontramos o defeito no caráter de Jane, ele disse por fim, falando com mais calma do que pelo seu olhar eu esperara que fosse falar. O carretel de seda correu bastante suave até agora, mas eu sempre soube que chegaria num nó, num enigma. Aqui está. Agora o tormento, a exasperação, os problemas sem fim. Por Deus, gostaria de ter uma fração da força de Sansão e desfazer esse enredamento como se fosse um pedaço de linha. Voltou a caminhar, mas logo parou novamente, e dessa vez diante de mim.
Jane, pode ouvir a voz da razão? Ele parou e aproximou os lábios do meu ouvido, porque se não ouvir, vou tentar a violência. Sua voz estava rouca, seu olhar era de um homem prestes a romper uma barreira insuportável e entrar de cabeça num salvo-conduto ao descontrole. Vi que em mais um momento e com mais um ímpeto de frenesi, eu já não poderia mais fazer nada contra ele. O presente, o segundo que passava, era tudo que eu tinha para dominá-lo e contê-lo. Um movimento de repulsa, fuga ou medo teria selado meu destino e o dele. Mas eu não tinha medo, nem um pouco. Sentia uma força interior, um senso de autoridade moral que me apoiava. A crise era perigosa, mas não destituída de encanto, como que um índio sente talvez ao entrar na corredeira com sua canoa. Segurei seu punho cerrado, abri os dedos contorcidos e lhe disse de maneira apaziguadora: sente-se, vou falar com o Senhor pelo tempo que quiser e ouvir tudo o que tiver a dizer, seja suas palavras razoáveis ou não. Ele se sentou, mas não começou a falar imediatamente. Eu tivera lutando com as lágrimas durante algum tempo. Esforçara-me muito para reprimi-las, porque sabia que ele não ia gostar de me ver chorar. Agora, porém, achei que seria bom deixá-las escorrer com liberdade e pelo tempo que quisessem. Se a torrente o perturbasse, melhor. Então cedi e chorei copiosamente. Logo o ouvi pedindo sinceramente que eu me controlasse. Eu disse que não podia enquanto ele estivesse tão exaltado. Mas não estou zangado, Jane. Somente amo-a demais, e você endureceu o seu rostinho pálido com uma expressão tão resoluta e gélida que eu não pude suportar. Calma agora e enxugue os olhos. Sua voz mais suave anunciou que ele tinha cedido. Eu, por minha vez, então me acalmei. Ele fez um esforço para pousar a cabeça em meu ombro, mas eu não podia permitir. Ele então quis me puxar para si. Não, Jane, Jane, ele disse, com um tom de tão amarga tristeza que fez vibrar cada nervo meu. Você não me ama então? Era somente a minha posição e o título de minha esposa que você valorizava? Agora que me considera desqualificado para ser seu marido, você recua diante do meu toque como se eu fosse um sapo ou um macaco? Essas palavras me feriram. O que eu podia fazer ou dizer? Provavelmente não devia ter feito ou dito coisa alguma, mas estava tão torturada pelo remorso de magoar seus sentimentos que não pude controlar o desejo de aplicar um bálsamo na ferida que abrira. Ainda o amo, respondi, mais do que nunca, mas não vou demonstrar esse sentimento nem me entregar a ele, e é a última vez que o expresso. A última vez, Jane, o quê?
Você acha que pode viver comigo, ver-me diariamente e mesmo assim, se ainda me ama, ser sempre fria e distante? Não, Senhor, tenho certeza de que não poderia fazer isso e, portanto, só vejo uma saída. Mas o Senhor ficará furioso se eu a mencioná-la. Ah, pode mencioná-la. Se eu perder a cabeça, você pode se valer da arte do choro. Senhor Rochester, devo deixá-lo. Por quanto tempo, Jane? Por alguns minutos, enquanto penteia o cabelo, que está algo desalinhado, e lava o rosto, que parece febril? Devo deixar Adele e Thornefield. Devo me apartar do Senhor para o resto da vida. Devo começar uma nova existência entre rostos estranhos e paisagens estranhas. Claro, foi o que eu disse que você deveria fazer. Deixo de lado a loucura de se apartar de mim. Você quer dizer que deve se tornar uma parte de mim. Quanto à nova existência, não haverá problemas. Você ainda será minha esposa. Não sou casado. Você há de ser a senhora Rochester, virtual e nominalmente. Serei fiel a você enquanto estiver vivo. Deve ir para um lugar que possuo no sul da França, uma vila caiada de branco na costa do Mediterrâneo. Lá poderá viver uma vida feliz, protegida e totalmente inocente. Nunca tema que eu deseje atraí-la para o erro, fazer de você minha amante. Por que faz que não com a cabeça? Jane, precisa ser razoável, ou eu vou mesmo me descontrolar outra vez. Sua voz e suas mãos tremiam, suas amplas narinas se dilatavam, seus olhos queimavam, ainda assim ousei falar. Senhor, sua esposa está viva. Este é um fato reconhecido hoje de manhã pelo Senhor mesmo. Se vivêssemos juntos, como deseja, eu seria então sua amante. Dizer qualquer coisa diferente disso é um sofisma, uma falsidade. Jane, eu não sou um homem de temperamento dócil. Você se esquece disso. Não tolero muita coisa, não sou frio e equilibrado. Se tem pena de mim e de você mesma, ponha o dedo no meu pulso e veja que ele lateja. Tome cuidado. Ele desnudou o punho, ofereceu-o a mim. O sangue se esvaía do seu rosto e de seus lábios, que estavam ficando lívidos. Fiquei muito alarmada. Agitá-lo assim, tão profundamente, por meio de uma resistência tão abominável, era cruel. Ceder estava fora de questão. Fiz o que os seres humanos fazem instintivamente quando levados a uma situação extrema. Busquei auxílio naquele que é maior do que os homens. As palavras, que Deus me ajude, irromperam involuntariamente dos meus lábios. Sou um tolo, exclamou de súbito o Sr. Rochester. Fico repetindo a ela que não sou casado, mas não explico por quê. Esqueço-me de que ela nada sabe sobre o caráter daquela mulher ou das circunstâncias que envolve minha infernal união com ela. Ah, tenho certeza
de que Jane vai concordar comigo quando souber tudo o que sei. Coloque sua mão na minha, Janet, para que eu possa ter a prova do toque assim como da visão, e mostre que está perto de mim. E eu vou, em poucas palavras, deixá-la a par do real estado da situação. Pode me ouvir? Sim, Senhor, durante horas, se o Senhor quiser. Só peço alguns minutos, Jane. Você já ouviu dizer que eu não era o filho mais velho da minha família e que outrora tive um irmão mais velho que eu? Lembro-me de que a senhora Fairfax me disse, certa vez, já ouviu dizer que meu pai era um homem avarento e possessivo? Fui informada de algo nesse sentido. Bem, Jane, sendo esse o caso, era a determinação dele manter suas posses reunidas. Não podia tolerar a ideia de dividir sua fortuna e deixar para mim uma porção razoável. Decidiu que tudo devia ir para o meu irmão Rowland, mas tampouco suportaria que um filho fosse pobre. Eu deveria me casar com uma mulher rica. Logo me buscou uma parceira. O Sr. Mason, um agricultor e comerciante das Índias Ocidentais, era um velho conhecido seu. Ele tinha certeza de que suas posses eram reais e vastas. Informou-se. O Sr. Mason, ele descobriu, tinha um filho e uma filha a quem podia e queria dar uma fortuna de 30.000 libras, era o bastante. Quando terminei a faculdade, fui mandado para a Jamaica a fim de me casar com uma noiva já escolhida para mim. Meu pai nada disse sobre o dinheiro dela, mas me contou que a senhorita Mason era a sensação de Spanish Town, devido à sua beleza, e isso não era mentira. Achei-a uma bela mulher ao estilo de Blanche Ingram, alta, morena e majestosa. Sua família tinha interesse em garantir um casamento comigo porque eu era de uma raça boa e ela também queria. Exibiram-na para mim em festas, esplendidamente vestida. Eu raramente a via sozinha e tive com ela muito poucas conversas particulares. Ela me lisonjeava e me mostrava generosamente seus encantos e talentos. Todos os homens em seu círculo pareciam me admirar e invejar. Eu estava deslumbrado e entusiasmado. Meus sentidos estavam excitados e, inexperiente que era, pensei que a amava. Não há tolice tão grande que as frivolidades idiotas da sociedade e a lascívia, a precipitação e a cegueira da juventude não leve um homem a cometer. Seus parentes me encorajavam, os rivais me atiçavam, ela me tentava. O casamento aconteceu quase antes que eu soubesse onde estava. Ah, não tenho o menor respeito por mim quando penso naquele evento. Uma agonia de autodesprezo me domina. Nunca a amei, nunca a estimei, nem mesmo a conhecia.
não tinha certeza da existência de uma única virtude em sua natureza. Não notara modéstia, benevolência, candura ou refinamento em sua mente ou em seu modo de agir. E me casei com ela. Idiota, grosseiro, vil e cego que fui. Teria sido um pecado menor se eu tivesse, mas preciso me lembrar de com quem estou falando. A mãe da minha noiva eu nunca vira. Presumi que estivesse morta. Terminada a lua de mel, vi que me enganara. Ela só era louca e estava trancada num asilo. Havia um irmão mais novo também, um idiota completo, o mais velho que você viu e que não tenho como odiar, por mais que abomine sua família, pois ele tem alguns grãos de afeto em sua mente fraca, demonstrados pelo contínuo interesse que tem pela infeliz de sua irmã, bem como por sua fidelidade canina que outra hora teve por mim. Provavelmente vai terminar no mesmo estado algum dia. Meu pai e meu irmão Rowland sabiam de tudo, mas pensaram apenas nas 30.000 libras e tramaram juntos contra mim. Essas foram descobertas abjetas, mas exceto pela traição de terem me ocultado tudo isso, não os acusei de nada que dissesse respeito à minha esposa, nem mesmo quando descobri que sua natureza era inteiramente estranha à minha, que seus gostos me eram desagradáveis, que sua mente era comum, inferior, estreita e particularmente incapaz de ser conduzida a algo mais elevado, expandido a algo maior, nem mesmo quando descobri que não havia bem-estar possível numa única noite ou numa única hora do dia passado com ela, que nenhuma conversa agradável podia ser sustentada entre nós, porque qualquer assunto que eu iniciava, imediatamente era por ela desviado de forma ao mesmo tempo vulgar e banal, perversa e imbecil. Ou quando percebi que nunca teria um ambiente doméstico tranquilo e calmo, porque nenhum criado tolerava os contínuos surtos de seu temperamento violento e desarrazoado, ou os aborrecimentos de suas ordens absurdas, contraditórias e exigentes. Até mesmo então eu me contive, minimizei minhas queixas, evitei as repreensões, tentei devorar meu arrependimento e meu desgosto em segredo. Reprimi a profunda antipatia que sentia. Jane, não vou incomodá-la com detalhes abomináveis. Algumas palavras fortes vão exprimir o que tenho a dizer. Vivi por 4 anos com aquela mulher que está lá em cima. E durante esse período, ela realmente me pôs à prova. Sua personalidade amadureceu e se desenvolveu com uma rapidez assustadora. Seus vícios aumentaram depressa e em profusão. Eram tão fortes que somente a crueldade poderia detê-los. E eu não queria recorrer à crueldade. Que intelecto de pigmeu ela possuía! Em que propensões gigantescas!
que temíveis as maldições que essas propensões me traziam. Berta Mason, filha genuína de uma mãe infame, me arrastou pelas horrendas e degradantes agonias que aguardam um homem preso a uma esposa ao mesmo tempo violenta e devassa. Nesse interim, meu irmão morreu, e ao cabo desses 4 anos, meu pai também. Eu era rico o bastante então, mas pobre de uma indigência medonha. A natureza mais grosseira, impura e depravada que jamais vira estava associada com a minha, e a lei e a sociedade a consideravam parte de mim, e eu não podia me livrar dela por meio de nenhum procedimento legal, pois os médicos agora haviam descoberto que minha esposa era louca. Seus excessos desenvolveram prematuramente os germes da insanidade. Jane, você não gosta da minha narrativa. Parece quase doente. Devo deixar o restante para outro dia? Não, senhor. Termine agora. Tenho pena do senhor. Tenho sincera pena. Para algumas pessoas, Jane, a pena é uma espécie de tributo nocivo e desrespeitoso que se tem o direito de atirar de volta na cara daqueles que a oferecem. Mas essa é uma espécie de pena típica de corações indiferentes e egoístas, uma dor híbrida e individualista que surge diante de algum infortúnio, misturado ao desprezo ignorante por aqueles que a sofreram. Mas não é essa sua pena, Jane, não é essa emoção que preenche todo o seu rosto nesse momento, com a qual seus olhos estão quase transbordando, com a qual o seu coração palpita, com a qual sua mão treme na minha. A sua pena, minha querida, é a mãe sofredora do amor. Sua angústia é a própria dor do parto da paixão divina. Eu a aceito, Jane, que a filha chegue em liberdade. Meus braços esperam recebê-la. Agora, Senhor, prossiga. O que fez quando descobriu que ela estava louca? Cheguei às raias do desprezo, Jane. Uma réstia de amor próprio era tudo que havia entre mim e o abismo. Aos olhos do mundo, eu estava sem dúvida coberto de cruel desonra, mas decidi ser limpo aos meus próprios olhos e repudiei a contaminação dos seus crimes e me extirpei de qualquer contato com seus defeitos mentais. Ainda assim, a sociedade associava meu nome e minha pessoa aos dela. Eu ainda havia e ouvia diariamente algo de seu hálito, puf, se misturava ao ar que eu respirava. E além disso, eu me lembrava de que um dia fora seu marido. Essa lembrança era tão e é agora indizivelmente odiosa para mim. Além do mais, eu sabia que enquanto ela vivesse, eu jamais poderia ser o marido de uma mulher melhor. E embora 5 anos mais velha do que eu, sua família e seu pai
tinham mentido para mim até nos detalhes de sua idade. Ela provavelmente iria viver tão longamente quanto eu, sendo tão robusta de corpo quanto era enferma de mente. Assim, à idade de 26 anos, eu não tinha mais esperanças. Certa noite, fui acordado por seus gritos. Desde que os médicos a haviam decretado louca, ela havia, é claro, sido trancada. Era uma terrível noite das Índias Ocidentais, uma daquelas que sempre precedem os furacões daqueles climas. Incapaz de dormir na cama, levantei-me e abri a janela. Era como se houvesse vapor de enxofre no ar. Eu não conseguia encontrar alento em lugar algum. Mosquitos entravam zumbindo e voavam zangados pelo quarto. O mar, que eu quase podia ouvi-lo dali, retumbava um som surdo, feito um terremoto. Nuvens negras estavam se formando acima dele. A lua se punha nas ondas, grande e vermelha, como uma bala de canhão incandescente. Deitava seu último olhar sanguíneo sobre um mundo que tremia com o fermento da tempestade. Eu estava fisicamente influenciado pela atmosfera e pelo cenário, e meus ouvidos estavam cheios das imprecações que a louca ainda berrava. Nelas, às vezes, misturava meu nome com tamanho ódio demoníaco e com uma linguagem. Nenhuma prostituta declarada jamais teve um vocabulário tão sujo quanto o seu. Ainda que, a 2 cômodos de distância, eu ouvia cada palavra, as paredes finas, oferecendo pouca obstrução aos seus gritos lúpinos. Esta vida, eu disse por fim, é o inferno. Este é o ar, estes são os sons do poço sem fundo. Tenho o direito de me libertar dele, se puder. Os sofrimentos deste estado mortal vão me deixar com a carne pesada que agora oprime a alma. Das chamas eternas do fanático não tenho medo. Não há um estado futuro pior do que o presente. Quero me libertar dele e ir diretamente até Deus. Eu disse isso enquanto me ajoelhava diante de um baú que continha um punhado de pistolas carregadas e, destrancando-o, tinha a intenção de dar um tiro em mim mesmo. Alimentei essa intenção apenas por um momento. Não sou louco. A crise de desespero extraordinário e absoluto que originara o desejo e o projeto da autodestruição passou num segundo. Um vento recém-chegado da Europa soprou sobre o oceano e através da janela aberta. A tempestade irrompeu, caiu abundante, trovejou, lampejou e o ar ficou puro. Tomei então uma decisão. Enquanto caminhava pelas gotejantes laranjeiras do meu jardim molhado, em meio às romãs e aos abacaxis encharcados, e enquanto a aurora, refulgente dos trópicos, se acendia ao meu redor, assim raciocinei, Jane, e agora ouça, pois foi a verdadeira sabedoria que me consolou naquela hora
e mostrou o caminho correto a seguir. O vento doce da Europa ainda sussurrava nas folhas lavadas e o Atlântico ribombava em gloriosa liberdade. Meu coração, ressequido por tanto tempo, intrumeceu também e se encheu de sangue vivo. Meu ser ansiava por uma renovação. Minha alma tinha sede de um gole de água pura. Vi a esperança reviver e senti que a regeneração era possível. De um arco florido na extremidade do meu jardim, contemplei o mar, mais azul do que o céu. O velho mundo estava naquela direção. Horizontes claros se formaram assim. Vá, disse a esperança, e volte a viver na Europa. Lá não se sabe o nome sujo que leva, nem que fardo imundo é obrigado a carregar. Pode levar a louca com você para a Inglaterra e confiná-la com os devidos cuidados e precauções em Thornefield. Então, você poderá viajar ao clima que desejar e formar os novos laços que quiser. Aquela mulher que por tanto tempo abusou de seu longo sofrimento, que sujou tanto o seu nome, que ofendeu tanto a sua honra e secou a sua juventude, não é a sua esposa, e você não é o seu marido. Garanta que ela receba cuidados conforme exige sua condição, e terá feito tudo o que Deus e a humanidade requer de você. Deixe que a identidade dela e o elo que tem com você sejam enterrados no esquecimento. Não precisa levá-los a nenhum ser vivo. Coloque-a num lugar onde tenha segurança e conforto. Abrigue sua degradação com o sigilo e deixe-a. Agi exatamente conforme essa sugestão. Meu pai e meu irmão não tinham informado seus conhecidos do meu casamento. Na primeira carta que escrevi para lhes comunicar a união, já tendo começado a experimentar o desgosto extremo de suas consequências e a julgar pelo caráter e a constituição da família, vendo um futuro hediondo se abrir diante de mim, acrescentei um pedido urgente de mantê-lo em segredo. E em pouco tempo, a conduta imoral da esposa que meu pai escolhera para mim era tal que ele haveria de corar por tê-la como nora. Longe de desejar tornar pública a conexão, ele ficou tão ansioso para ocultá-la quanto eu. A Inglaterra então trouxe-a. Uma viagem temível eu tive junto com um monstro daqueles no navio. Fiquei feliz quando finalmente chegamos a Thornefield e garanti que estivesse alojada em segurança naquele quarto no 3º andar, cuja cela interna secreta ela já há 10 anos transformou no covil de um animal selvagem, no antro de um duende maléfico. Tive certa dificuldade em encontrar quem cuidasse dela, pois era necessário selecionar uma pessoa com cuja lealdade se pudesse contar, já que os seus acessos inevitavelmente trairiam meu segredo. Além disso, havia intervalos lúcidos
dias, às vezes semanas, que preenchiam me insultando. Por fim, contratei Grace Poole do Grimsby Retreat, ela e o médico Carter, que tratou das feridas de Mason naquela noite em que ele foi esfaqueado e estava apavorado. São as duas únicas pessoas em quem depositei minha confiança. A senhora Fairfax talvez desconfiasse de algo, mas não tinha como averiguar os fatos. Grace se mostrou de modo geral uma boa guardiã, embora, devido uma parte de alguma falha sua, que aparentemente nada pode curar e que talvez seja consequência de sua incômoda profissão, sua vigilância tenha mais de uma vez sido ludibriada. A louca é ao mesmo tempo astuciosa e maligna. Nunca deixou de se aproveitar dos lapsos temporais de sua guardiã. Uma vez para guardar a faca com que apunhalou o irmão e duas vezes para se apossar da chave de sua cela e assim escapar à noite. Na primeira dessas ocasiões, tentou me queimar na minha cama. Na segunda, fez aquela aterrorizante visita a você. Agradeço a providência que cuidou de você, por ela ter dado vazão à sua fúria nas roupas de casamento, que talvez lhe tenham trazido vagas reminiscências da época em que ela própria era a noiva. Quando penso na criatura que pulou no meu pescoço hoje de manhã, debruçando seu rosto negro e escarlate sobre o ninho da minha pombinha, meu sangue ferve. E o que fez, Senhor? Perguntei, quando ele fez uma pausa. Depois que a instalou aqui, aonde foi? O que fiz, Jane? Transformei-me num fogo fato. Aonde fui? Passei a perambular por caminhos tão ermos quanto aqueles do espírito de março. Busquei o continente, deixei-me ir à deriva por todas as suas terras. Meu desejo fixo era buscar e encontrar uma mulher boa e inteligente que eu pudesse amar. Um contraste à fúria que deixara em Thornfield. Mas não podia se casar, Senhor. Eu estava determinado a me casar e convencido de que eu podia e devia fazê-lo. Não era minha intenção original mentir, como menti para você. Queria contar minha história na íntegra e fazer minha proposta abertamente. Parecia-me tão absolutamente racional que eu fosse considerado livre para amar e ser amado, que nunca duvidei de que poderia encontrar alguma mulher disposta a entender meu caso e capaz de fazê-lo e me aceitar, apesar da maldição que eu carregava. Bem, Senhor, quando você faz tantas perguntas, Jane, sempre me traz um sorriso. Abre os olhos como um pássaro curioso e faz de vez em quando um movimento inquieto, como se as respostas faladas não viessem depressa o bastante para você.
e quisesse ler diretamente o coração de quem fala. Mas, antes que eu prossiga, explique o que quer dizer com esse "Bem, Senhor". É uma pequena frase que repete com muita frequência e que várias vezes me arrastou por conversas intermináveis. Não sei muito bem por quê. Quero dizer, e então, como o Senhor procedeu? O que resultou de tal acontecimento? Precisamente é o que você deseja saber agora? Se o Senhor encontrou alguém de quem gostava, se a pediu em casamento e o que ela disse. Posso lhe dizer se encontrei alguém de quem gostei e se a pedi em casamento, mas o que ela respondeu ainda não foi registrado no livro do destino. Durante 10 longos anos eu andei a esmo, vivendo primeiro numa capital, depois noutra. Às vezes São Petersburgo, com mais frequência Paris, ocasionalmente Roma, Nápoles e Florença. Munido de dinheiro suficiente e um nome antigo no passaporte, podia escolher minha companhia. Não havia círculos fechados para mim. Busquei meu ideal de mulher em meio às damas inglesas, condessas francesas, senhoras italianas e Gräfinnen alemãs. Não conseguia encontrá-la. Às vezes, por um momento fugídio, acreditava ter um vislumbre, ouvir um tom de voz ou contemplar uma forma que anunciava a realização do meu sonho. Mas logo me decepcionava. Não deve supor que eu desejava a perfeição da mente ou pessoa. Ansiava apenas por aquilo que se adequava a mim, as antípodas da mestiça, e ansiei em vão. Em meio a todas elas, não encontrei uma única que, estando inteiramente livre, advertido como estava dos riscos e horrores, das uniões incompatíveis e da aversão que tinha a elas, teria pedido em casamento. O desapontamento me tornava imprudente. Experimentei a libertinagem, embora nunca a devassidão. Isso eu odiava e odeio. Era um atributo da minha Messalina indiana, uma arraigada repugnância por essa conduta, e por ela me restringiu muito, mesmo diante do prazer. Qualquer diversão que beirasse a devassidão me aproximava dela e de suas imoralidades, e eu as evitava. Mas não podia viver sozinho. Então experimentei a companhia de amantes. A primeira que escolhi foi Céline Varens, outro desses passos que fazem um homem desprezar a si mesmo quando os recorda. Você já sabe como ela era e como terminou nossa ligação. Ela teve 2 sucessoras, uma italiana, Giacinta, e uma alemã, Clara, ambas consideradas singularmente belas. O que significava para mim sua beleza depois de algumas semanas? Giacinta não tinha escrúpulos e era violenta. Me cansei dela em 3 meses. Clara era honesta e tranquila, mas abrutalhada.
desatenta e insensível, nem um pouco do meu agrado. Fiquei contente em lhe dar uma soma suficiente para que começasse um negócio, e assim livrei-me dela de maneira decente. Mas, Jane, vejo pela sua expressão que não está formando de mim uma opinião muito favorável agora. Considera-me um libertino frio e sem princípios, não? Não gosto do Senhor tanto quanto gostei em outros momentos de fato. Não lhe pareceu errado viver dessa maneira, primeiro com uma amante e depois com outra? Fala disso como se fosse algo trivial. Para mim era, e eu não gostava disso. Era uma forma vil de existência. Jamais gostaria de regressar a ela. Se há algo pior do que contratar uma amante, comprar uma escrava. Ambas são inferiores, frequentemente por natureza e sempre por posição. E viver perto de seres inferiores é degradante. Odeio agora as lembranças do tempo que passei com Celine, Giacinta e Clara. Senti a veracidade dessas palavras e delas deduzi que eu chegava ao ponto de me esquecer de mim mesma e de todos os ensinamentos que me haviam sido transmitidos, e sob qualquer pretexto, com qualquer justificativa, através de qualquer tentação, tornar-me a sucessora dessas pobres moças. Ele um dia teria por mim o mesmo sentimento que agora, em sua mente, profanava a memória delas. Não expressei essa convicção, bastava senti-la. Eu a imprimi em meu coração para permanecer ali e me servisse de ajuda em momentos de provação. Agora, Jane, por que você não diz: bem, Senhor, ainda não terminei. Sua expressão é grave, ainda me desaprova, posso ver, mas deixe-me chegar ao ponto principal. No último mês de janeiro, livre de todas as amantes, num estado de espírito amargo, resultado de uma vida inútil, errante e solitária, corroído pela decepção, amargamente predisposto contra todos os homens, sobretudo contra todas as mulheres, pois comecei a considerar a ideia de uma mulher intelectualizada, fiel e carinhosa, um mero sonho. Chamado pelos negócios, regressei à Inglaterra. Numa tarde gelada de inverno, aproximava-me a cavalo de Thornfield Hall, lugar detestável. Não esperava encontrar paz ou prazer ali. Numa escada junto a uma cerca, em Rei Lien, uma figurinha sossegada estava sentada sozinha. Passei por ela com a mesma negligência com que passei pelo salgueiro diante dela. Não tinha o menor pressentimento de que viria a ser para mim, nenhuma advertência interna de que a soberana da minha vida, minha divindade para o bem e para o mal, aguardava ali num humilde disfarce. Não a reconheci, nem mesmo quando, na ocasião do acidente com Miss Hoare, veio uma circunspecta
me oferecer ajuda. Criatura infantil e pequenina, era como se um passarinho tivesse pousado aos meus pés e se proposto a me carregar em suas asas minúsculas. Eu fui ríspido, mas ela não ia embora. Ficou ao meu lado com estranha perseverança e olhava e falava com uma espécie de autoridade. Eu precisava de ajuda e devia vir daquelas mãos. Ajuda recebi. Quando me apoiei no ombro delicado, algo novo, como um fluido vital e uma consciência nova, invadiu meu corpo. Foi bom descobrir que aquele elfo retornaria à minha presença, que pertencia à minha casa ali adiante. Ou eu não teria podido deixá-lo ir embora por entre os meus dedos. Vê-lo desaparecer por trás de uma cerca viva na penumbra, sem um arrependimento singular. Pude ouvi-la chegar em casa naquela noite, Jane, embora você provavelmente não tivesse ideia de que eu pensava em você e aguardava sua chegada. No dia seguinte, observei sem ser visto, por meia hora, enquanto você brincava com Adele no corredor. Nevava, lembro-me, e vocês não podiam sair. Eu estava no meu quarto, a porta entreaberta, e podia tanto ouvir quanto ver. Adele requisitou sua atenção por algum tempo, mas acho que seus pensamentos estavam em outro lugar. Você foi, contudo, muito paciente, minha pequena Jane. Conversou com ela e a distraiu durante muito tempo. Quando, por fim, ela a deixou, você mergulhou imediatamente em profundo devaneio. Começou a caminhar lentamente de um lado a outro pelo corredor. De vez em quando, ao passar por uma janela, olhava para a neve caindo em profusão lá fora. Ouvia o vento queixoso. Mais uma vez, voltava a caminhar suavemente e sonhar. Acho que essas visões diurnas não eram sombrias. Havia ocasionalmente uma luz prazerosa no seu olhar, uma leve excitação no seu aspecto, que denunciava uma ponderação em nada amarga, irritada ou hipocondríaca. Sua expressão revelava, antes, as doces reflexões da juventude, quando o espírito acompanha com asas solícitas o voo da esperança a um céu ideal. A voz da senhora Fairfax, falando com uma criada no vestíbulo, despertou-a. E que curioso sorriso você abriu para si mesma, Janet. Havia muita sensatez naquele sorriso. Era bastante sagaz e parecia desconsiderar o seu próprio devaneio. Parecia dizer: minhas visões são muito boas, mas não posso esquecer que são completamente irreais. Tenho um céu cor-de-rosa e um Éden verde e florido em meu cérebro, mas do lado de fora tenho plena consciência de que diante dos meus pés há um caminho árduo a percorrer, e ao meu redor formam-se negras tempestades que terei de enfrentar. Você correu para baixo e pediu alguma tarefa, senhora Fairfax.
Contabilidade semanal da casa ou algo do tipo, acho. Fiquei zangado com você por sair do meu campo de visão. Esperei impaciente a noite, quando poderia solicitar a sua presença. Um tipo pouco habitual, para mim inteiramente novo. Eu suspeitava que fosse o seu. Desejava examiná-lo mais a fundo e conhecê-lo melhor. Você entrou na sala com um ar e uma expressão ao mesmo tempo tímidos e independentes. Vestia-se de forma antiquada, mais ou menos como agora. Fiz com que falasse. Em pouco tempo, descobri que era cheia de estranhos contrastes. Seus trajes e sua forma de agir eram restritos pelas normas. Seu ar era com frequência desconfiado e, sem dúvida, o que uma pessoa refinada por natureza, mas inteiramente desacostumada à sociedade, e com um bocado de medo de se fazer notar desfavoravelmente por algum solecismo ou erro. No entanto, quando eu me dirigia a você, era um olhar aguçado, desafiador e brilhante que você erguia ao rosto do seu interlocutor. Cada olhar que me concedia era penetrante e cheio de força. Quando assediada por perguntas de cunho pessoal, encontrava respostas prontas e sinceras. Logo pareceu se acostumar comigo. Acredito que sentisse a existência de simpatia entre você e seu patrão austero e mal-humorado. Jane, pois foi impressionante ver o quão depressa um certo sossego agradável tranquilizou sua atitude. Por mais que eu falasse com cinismo ou rispidez, você não demonstrava surpresa, medo, incômodo ou desprazer diante do meu azedume. Você me olhava e de vez em quando sorria para mim, com uma graça simples, porém sagaz, que não sei descrever. Eu estava ao mesmo tempo feliz e estimulado pelo que via. Gostei do que vira e queria ver mais. Contudo, por muito tempo tratei-a de maneira distante e raramente buscava sua companhia. Eu era um epicurista intelectual e desejava prolongar a satisfação de cultivar essa nova e agradável amizade. Além disso, por algum tempo, preocupava-me um medo constante de que, se eu manejasse livremente a flor, seu viço fosse se extinguir. O doce encanto do frescor fosse abandoná-la. Eu não sabia, então, que não se tratava de uma flor efêmera, mas antes de uma pedra preciosa, indestrutível, cortada à semelhança de uma flor. Além do mais, queria ver se você me procuraria caso eu me afastasse. Mas você não me procurou. Ficava na sala de estudo, tão imóvel quanto sua escrivaninha ou seu cavalete. Se por acaso nos encontrávamos, você passava por mim depressa, demonstrando o mínimo de reconhecimento condizente com o respeito. Sua expressão habitual naqueles dias, Jane, era um olhar pensativo, não abatido, pois você não era enfermiça,
mas pouco alegre, pois tinha pouca esperança e nenhum prazer real. Eu me perguntava o que pensava de mim, ou se chegava a pensar em mim. Para descobrir isso, voltei a observá-la. Havia um quê de contentamento em seu olhar e cordialidade em sua atitude. Quando conversávamos, vi que tinha um coração sociável. Era a sala de aula silenciosa, o tédio de sua vida que a deixava pesarosa. Permiti-me o prazer de ser gentil com você. A gentileza logo atiçou as emoções. A expressão do seu rosto ficou mais suave e seu tom de voz mais delicado. Eu gostava de ouvir meu nome pronunciado por seus lábios, numa cadência grata e feliz. Desfrutava dos encontros casuais com você, Jane. Nessa época, havia uma curiosa agitação na sua conduta. Você olhava para mim com uma leve perturbação, uma dúvida pairando. Não sabia qual seria meu capricho. Se eu ia me comportar como o patrão e ser austero, ou como um amigo e ser benigno. A essa altura, eu já gostava demais de você para simular com frequência o primeiro. E quando estendia minha mão cordialmente, tamanho viço, luz e enlevo ganhavam seus traços jovens e ávidos, que por vezes eu precisava me esforçar muito para não puxá-la ali mesmo para junto do meu coração. Não fale mais daqueles dias, Senhor, interrompi, enxugando furtivamente algumas lágrimas. As palavras dele me torturavam, pois eu sabia o que devia fazer. E logo, e todas aquelas reminiscências e aquelas revelações dos seus sentimentos só tornavam a minha tarefa mais difícil. Não, Jane, ele retrucou. Qual a necessidade de residir no passado quando o presente é tão mais certo e o futuro tão mais radiante? Estremeci ao ouvir a apaixonada assertiva. Vê agora a realidade da situação, não vê? Ele continuou. Depois que a juventude passou, metade em pronunciável sofrimento e metade em terrível solidão, encontrei pela primeira vez quem posso realmente amar. Encontrei você. Você é a minha afeição, meu melhor eu, meu anjo bom. Estou unido a você por um elo forte. Considero-a boa, talentosa, adorável. Uma paixão fervorosa e solene é concebida em meu coração. Aponta na sua direção. Puxa para meu centro e fonte de vida. Envolve minha existência na sua e, queimando numa chama pura e poderosa, funde-nos, a mim e a você, em um só. Foi por sentir e saber tudo isso que decidi me casar com você. Dizer que já tenho uma esposa é deboche inócuo. Você sabe agora que o que eu tinha era um horrendo demônio. Foi errado tentar enganá-la, mas eu temia uma obstinação que existe em sua personalidade. Temia um preconceito instilado precipitadamente. Queria garanti-la
antes de tentar conversas arriscadas. Sei que foi covardia. Devia ter apelado à sua nobreza e magnanimidade no início, como faço agora. Explicar com clareza minha vida de agonia, descrito minha fome e sede por uma existência mais elevada e digna, mostrado a você, não minha resolução. Essa palavra é fraca, mas minha determinação a amar com fidelidade e plenitude. Se eu fosse amado com fidelidade e plenitude em retribuição, então eu deveria ter pedido que você aceitasse minha promessa de fidelidade e que me fizesse a sua. Jane, faça agora uma pausa. Por que o silêncio, Jane? Eu estava enfrentando uma provação. Um punho de ferro em brasa agarrava meus órgãos vitais. Que momento terrível, cheio de luta, de escuridão, de uma sensação escaldante. Nenhum ser humano poderia desejar ser mais bem amado que eu, e aquele que assim me amava, eu simplesmente idolatrava, e deveria renunciar ao amor e ao ídolo. Uma terrível palavra sintetizava minha intolerável tarefa: partir. Jane, compreende o que quero de você? Apenas essa promessa. Serei sua, Sr. Rochester. Sr. Rochester, não serei sua. Outro completo silêncio. Jane, ele recomeçou com uma delicadeza que me encheu de pesar e me enregelou com um pavor ameaçador, pois aquela voz calma era o arquejar de um leão se erguendo. Jane, você quer dizer ir para um lado do mundo e deixar que eu vá para outro? Sim. Jane, inclinando-se na minha direção e me abraçando. Continua querendo isso agora? Sim. E agora, beijando suavemente minha testa e meu rosto. Sim, libertando-me do abraço depressa e completamente. Ah, Jane, isso é cruel. Isso é perverso. Não seria perverso me amar. Seria perverso lhe obedecer. Um olhar selvagem ergueu suas sobrancelhas. Passou por seu rosto. Ele se levantou, mas então se conteve. Pousei a mão no encosto de uma cadeira em busca de apoio. Eu tremia, tinha medo, mas estava decidida. Um instante, Jane. Tente vislumbrar minha vida horrível quando você tiver ido embora. Toda a felicidade será arrancada junto com você. O que restará então? Para a esposa, eu só tenho a louca lá em cima. Daria no mesmo se você me atribuísse algum cadáver no cemitério ali adiante. O que devo fazer, Jane? Onde procurar companhia e alguma esperança? Faça como eu faço, confie em Deus e em si mesmo. Acredite no paraíso, tenha a esperança de que vamos nos encontrar lá outra vez. Então você não vai ceder? Não. Então me condena a viver desgraçado e morrer amaldiçoado? Sua voz se enlevou. Eu o aconselho a viver sem pecado e desejo que morra tranquilo. E arranca de mim o amor e a inocência e me lança de volta na lascívia como paixão,
na libertinagem como ocupação? Senhor Rochester, eu não determino esse destino para o Senhor mais do que o escolho para mim mesma. Nascemos para lutar e tolerar. O Senhor, tanto quanto eu. Faça isso. Vai me esquecer antes que eu o esqueça. Você faz de mim um mentiroso com essas palavras. Macula minha honra. Eu declarei que não podia mudar. Você diz na minha cara que vou mudar logo. E que distorção em seu julgamento, que perversidade em suas ideias e demonstrada pela sua conduta. É melhor levar outra criatura ao desespero do que desobedecer uma mera lei humana, sendo que ninguém sofreria com essa transgressão, pois você não tem parentes ou conhecidos que precise temer ofender por viver comigo. Isso era verdade. Enquanto ele falava, minha própria consciência e minha razão traidoras voltaram-se contra mim, acusando-me de estar cometendo um crime ao resistir a ele. Falaram quase tão alto quanto o sentimento, e este bradava descontroladamente. Ah, concorde, dizia, pense na infelicidade dele, pense no perigo que corre. Veja seu estado quando deixado sozinho. Lembre-se de sua natureza impetuosa. Considere a imprudência que se segue ao desespero. Acalme-o, salve-o, ame-o. Diga-lhe que o ama e que vai ser sua. Quem no mundo se importa com você? Quem será prejudicado pelo que você fizer? Indômita foi, contudo, a resposta. Eu me importo comigo. Quanto mais solitária, mais destituída de amigos, mais sem amparo eu estiver, mais vou me respeitar. Seguirei a lei dada por Deus e sancionada pelo homem. Vou me ater aos princípios que recebi quando estava sã e não louca, como estou agora. Leis e princípios não são para momentos em que não há tentações, são para horas como esta, quando o corpo e a alma se erguem amotinados contra seu rigor. Rigoroso eles são, inviolados serão. Se de acordo com a minha conveniência pessoal eu os descumprisse, do que valeriam? Eles têm um valor, nisso eu sempre acreditei, e se não posso acreditar agora, é porque estou insana, bastante insana, como fogo correndo nas veias e o coração batendo mais depressa do que consigo contar. Opiniões preconcebidas, determinações passadas, são tudo com o que eu posso contar neste momento. Ali firmo os meus pés. Foi o que fiz. O Sr. Rochester, lendo minha expressão, percebeu. Sua fúria chegou ao ápice. Ele precisava dar vazão a ela por um momento, independentemente do que se seguisse. Atravessou a sala, segurou o meu braço e agarrou minha cintura. Parecia me devorar com seu olhar em chamas. Fisicamente, eu me sentia impotente, como um graveto diante do calor e da chama de uma caldeira. Mentalmente, ainda possuía minha alma, e com ela a certeza da segurança final. A alma, felizmente, tem intérpretes, muitas vezes intérpretes inconscientes,
mas ainda assim fiéis nos olhos. Meu olhar encontrou o dele, e enquanto eu fitava seu rosto feroz, dei um suspiro involuntário. Seu aperto era doloroso e minhas forças sobrecarregadas tinham quase se exaurindo. Nunca, disse ele rangendo os dentes. Algo foi ao mesmo tempo tão frágil e tão indomável. Um mero caniço ela parece na minha mão. E ele me sacudiu com a força de seu braço. Poderia dobrá-la com o indicador e o polegar, mas do que adiantaria se a dobrasse, se a arrancasse do chão e se a esmagasse? Considere esse olhar, considere o ser resoluto, selvagem e livre que está por trás dele, desafiando-me com mais do que coragem, com um grave triunfo. O que quer que eu faça com sua gaiola, não consigo atingi-la. Essa bela e indômita criatura. Se eu destruir, se eu despedaçar a pequena prisão, minha ira só fará libertar a cativa. Poderia ser o conquistador da casa, mas a habitante escaparia ao céu antes que eu pudesse me declarar de posse de sua morada de argila. E é você, espírito, com toda a sua determinação e virtude e pureza, que eu quero, não somente a sua frágil forma. Você poderia vir por sua própria vontade, num vôo delicado, e se aninhar junto ao meu peito se quisesse, agarrada contra sua vontade, há de fugir do meu punho com uma essência, há de se esvair antes de que eu possa inalar o seu aroma. Ah, venha, Jane, venha. Ao dizer isso, ele me soltou e só me fitou. Era muito mais difícil resistir ao olhar do que ao aperto frenético. Mas só uma idiota teria sucumbido agora. Eu enfrentara e iludira sua fúria. Tinha que escapar do seu pesar. Afastei-me até a porta. Vai embora, Jane. Vou embora, Senhor. Vai me deixar? Sim. Não vai me acompanhar? Não vai ser aquela que me reconforta, minha salvadora? Meu amor profundo, minha dor enlouquecida, minha súplica desvairada, não são nada para você? Que pátanos impronunciável havia em sua voz. Como era difícil reiterar firmemente: vou embora. Jane, Sr. Rochester, vá então, eu consinto, mas lembre-se, você me deixa aqui angustiado. Suba ao seu quarto, reflita sobre tudo o que disse e, Jane, não perca de vista o meu sofrimento. Pense em mim. Ele se virou, jogou-se de rosto no sofá. Ah, Jane, minha esperança, meu amor, minha vida. As palavras saíram angustiadas dos seus lábios. Então veio um soluço profundo e forte. Eu já tinha chegado à porta, leitor, mas voltei. Voltei com a mesma determinação com que me afastara. Ajoelhei-me ao seu lado, virei o seu rosto da almofada para mim, beijei sua face, alisei seu cabelo com a mão. Que Deus o abençoe, meu querido Senhor, eu disse. Que Deus o proteja de todo o mal e de todos os erros. Que o oriente e console. Que o recompense pela gentileza com que me tratou no passado.
O amor da pequena Jane teria sido minha melhor recompensa, ele respondeu. Sem ele, meu coração está partido. Mas Jane vai me dar o seu amor, sim, com nobreza e generosidade. O sangue subiu ao seu rosto, o fogo se acendeu em seus olhos e ele se pôs de pé num pulo. Estendeu os braços, mas eu escapei do abraço e deixei imediatamente a sala. Adeus, foi a exclamação do meu coração quando o deixei. O desespero acrescentou: adeus para sempre. Naquela noite nem pensei em dormir, mas um topor tomou conta de mim assim que me deitei na cama. Fui transportada em pensamento a cenários da minha infância. Sonhei que estava no quarto vermelho em Gateshead, que a noite estava escura e minha mente tomada por estranhos temores. A luz que tempos atrás me provocara uma síncope, recordada nessa visão, parecia escorregar parede acima e parar trêmula no meio do teto escuro. Ergui a cabeça para olhar. O teto se transformou em nuvens, altas e difusas. O brilho era semelhante ao que a lua confere à névoa que está prestes a romper. Observei-a sair. Observei com a mais estranha expectativa, como se alguma condenação fosse estar escrita em seu disco. Ela irrompeu como lua alguma jamais irrompeu de trás de uma nuvem. Primeiro uma mão penetrou as dobras escuras e as afastou. Depois, não a lua, mas um rosto humano, branco surgiu do firmamento, inclinando uma testa gloriosa na direção da terra. Olhava para mim sem cessar, falou com meu querido espírito. A voz era incomensurável distante, mas tão próxima que sussurrava no meu coração. Minha filha, fuja da tentação. Vou fugir, mãe. Assim respondi ao despertar daquele sonho, que fora como um transe. Ainda era noite, mas as noites de julho são curtas. Logo depois da meia-noite vem a aurora. Não será cedo demais para dar início à tarefa que preciso cumprir, pensei. Levantei-me, estava vestida, pois não tirara nada além dos sapatos. Em minhas gavetas eu sabia onde encontrar roupas brancas, um camafeu e um anel. Ao procurar esses artigos, encontrei as contas de um colar de pérolas que o Sr. Rochester me obrigara a aceitar alguns dias antes. Deixei-o ali. Não era meu, era da noiva imaginária que se dissolvera no ar. Outros artigos arrumei num pacote. Minha bolsa de dinheiro contendo 20 shillings era tudo que eu tinha. Coloquei no bolso. Amarrei meu chapéu de palha, prendi o chale. Peguei o pacote e meus sapatos, que ainda não pretendia calçar, e saí, silenciosa, do meu quarto. Adeus, gentil senhora Fairfax, sussurrei ao passar diante de sua porta. Adeus, minha querida Adele, disse ao olhar na direção do quarto da criança. Não era admissível nem pensar em entrar para abraçá-la. Precisava enganar um ouvido aguçado. Até onde sabia,
talvez estivesse ouvindo naquele momento. Teria passado pelo quarto do Sr. Rochester sem fazer uma pausa, mas, como meu coração momentaneamente parou de bater diante da sua porta, meus pés também foram obrigados a parar. Ninguém dormia ali. Seu habitante caminhava inquieto de um lado a outro e suspirava repetidas vezes enquanto eu escutava. Havia um paraíso efêmero, neste quarto para mim, se eu assim desejasse. Tudo o que eu tinha que fazer era entrar e dizer: Sr. Rochester, vou amá-lo e passar com o Senhor a minha vida toda até a morte. E uma fonte de enlevo jorraria ao encontro dos meus lábios. Pensei nisso. Meu senhor gentil, que agora não podia dormir, aguardava impaciente a chegada do dia. Mandaria-me chamar pela manhã, eu já teria ido embora. Mandaria procurar por mim em vão. Ia se sentir abandonado, seu amor rejeitado. Sofreria, talvez, até as raias do desespero. Pensei nisso também. Minha mão se moveu na direção da tranca. Puxei-a de volta e segui em frente. Desci triste, sabia o que tinha de fazer e o fiz mecanicamente. Procurei a chave da porta lateral da cozinha, procurei também um frasco de óleo e uma pluma. Passei óleo na chave e na fechadura. Peguei um pouco de água e um pedaço de pão, pois talvez tivesse que caminhar muito e minhas forças, recentemente tão abaladas, não podiam ceder. Tudo isso fiz em silêncio. Abri a porta, saí, fechei-a sem fazer ruído. Uma aurora suave reluzia no jardim. Os grandes portões estavam fechados e trancados, mas uma passagem num deles estava ferrolhada com um trinco apenas. Foi por ali que saí, fechando-a também, e então estava fora de Thornfield. A menos de 2 quilômetros dali, depois dos campos, ficava uma estrada que se estendia na direção contrária a Millcote. Uma estrada pela qual eu nunca passara, mas que notara com frequência e me perguntara onde levaria. Segui por ela. Não podia me permitir reflexões agora. Nenhum olhar deveria ser lançado para trás nem para frente. Nenhum único pensamento deveria ser dedicado ao passado ou ao futuro. O primeiro era uma página tão celestialmente sublime, tão mortalmente triste, que uma única linha haveria de dissolver minha coragem e acabar com a minha energia. O segundo era um vazio terrível, algo como o mundo depois do dilúvio. Margeei campos, cercas vivas e estradas até depois do nascer do sol. Acho que era uma adorável manhã de verão. Sei que meus sapatos, que calçara assim que deixara a casa, logo estavam molhados de orvalho, mas eu não olhava nem para o sol nascente, nem para o céu sorridente, nem para a natureza que despertava. Aquele que passa por um belo cenário rumo ao cadafalso não pensa nas flores que sorriem em seu caminho, mas no bloco de pedra e no fio do machado, em ossos e veias se rompendo,
na sepultura aberta ao fim, e eu pensava naquela triste fuga e numa perambulação sem destino, e com agonia pensava no que deixava. Não tinha como evitar. Pensava nele agora, em seu quarto, vendo o nascer do sol, esperando que eu logo fosse lhe dizer que ficaria com ele e que seria sua. Eu queria muito ser sua, desejava ardentemente voltar. Não era tarde demais. Eu ainda poderia lhe poupar a pontada amarga do sofrimento. Minha fuga, eu tinha certeza, ainda não havia sido descoberta. Podia voltar e reconfortá-lo, ser sua bem-amada, salvá-lo da infelicidade e talvez da ruína. O medo de que ele se entregasse ao desespero, muito pior do que o temor do meu próprio desespero, como me aguilhoava. Era uma flecha farpada em meu peito, dilacerava-me quando tentava arrancá-la, machucava-me quando a memória a enterrava ainda mais. Os pássaros começaram a cantar nos arbustos. Pássaros eram fiéis aos seus companheiros. Eram emblemas do amor, o que eu era, no meio da dor do meu coração e dos esforços frenéticos para manter meus princípios. Eu me odiava. Não encontrava consolo na autocomplacência, nem mesmo na autoestima. Havia magoado, ferido, deixado meu Senhor. Eu era detestável aos meus próprios olhos. Ainda assim, não podia voltar atrás, nem refazer um único passo. Deus devia estar me conduzindo adiante. Quanto à minha própria vontade ou consciência, a tristeza apaixonada tinha pisoteado uma e sufocado a outra. Eu chorava copiosamente enquanto trilhava meu caminho solitário. Andava depressa, muito depressa, como uma pessoa delirante. Uma fraqueza que começava no meu íntimo e se estendia pelos meus braços e pernas, se apoderou de mim e caí. Fiquei deitada no chão por alguns minutos, o rosto pressionado contra a grama úmida. Tinha certo medo ou esperança de que fosse morrer ali, mas logo me levantei, arrastando-me para a frente sobre as mãos e os joelhos, e então estava outra vez de pé, mais ansiosa e determinada do que nunca a alcançar a estrada. Quando ali cheguei, fui forçada a me sentar para descansar junto à cerca viva, e então ouvi o barulho de rodas e vi uma diligência se aproximando. Levantei-me e ergui a mão, a diligência parou. Perguntei aonde ia. O cocheiro disse o nome de um lugar muito distante e onde eu estava certa de que o Sr. Rochester não tinha conhecidos. Perguntei quanto ele cobraria para me levar até lá. Ele disse 30 shillings. Eu disse que só tinha 20. Bem, ele faria o possível. Deixou-me entrar, já que o veículo estava vazio. Ele fechou a porta e seguimos caminho. Caro leitor, espero que nunca sinta o que senti naquele momento, que seus olhos nunca derramem lágrimas tão profusas, escaldantes e devastadoras como as que escorreram dos meus, que nunca apele aos céus em orações
tão desesperançosas e angustiadas como as que então deixaram os meus lábios, que nunca tenham que ser como eu, instrumento do mal de quem ama sinceramente.